Frases que ele fala é o seguinte, que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Este aviso é para as autoridades brasileiras ou é um aviso para o mundo todo, onde movimentos assim possam estar acontecendo, ou os dois? Quero aproveitar a presença do meu querido Pavinato. Obrigada. No post do Marco Rubio, uma das frases que ele fala é o seguinte, que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Este aviso é para as autoridades brasileiras ou é um aviso para o mundo todo, onde movimentos assim possam estar acontecendo, ou os dois, na sua opinião? Os dois, porque ele foi sancionado com base na previsão global da Lei Magnitsky. A previsão global é aquela que envolve qualquer tipo de autoridade pública que, de alguma maneira, viola de uma maneira flagrante, de uma maneira incidente, de uma maneira inescondível qualquer direito fundamental. Então, é um recado não só para esses que já tiveram o visto perdido, mas também para outros, como, por exemplo, para o nosso querido Batoré, presidente do Senado, Alcolumbre, que agora está na mão dele, porque ele é o presidente do Senado, e o Senado no Brasil serve de freio e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, que está sequestrado por ministros que violam, dia sim, outro também, os direitos humanos fundamentais. Está na mão dele, porque ele chefia o freio e contrapeso, fazer alguma coisa. E não é uma questão de oposição, de contrariedade política. Não é uma questão de ideologia. Não é porque quem tem os seus direitos violados é um aliado de Trump. Quem tem o direito violado no Brasil é todo brasileiro. Porque onde é que está o direito? Na Constituição. Basta não ser analfabeto. Basta ter vergonha na cara. Acessar a Constituição, o texto em vigência, no site planalto.gov.br, e você vai ver o seguinte: que quando o Flávio Dino faz um post no seu Instagram dizendo que Alexandre de Moraes faz um trabalho honesto, aqui para você, e constitucional, basta ler a Constituição para ver que no Brasil a primeira coisa que se viola e se aniquila é questão ideológica. Nós já cansamos de colocar o texto, basta ler. Se você sabe ler, se você não é analfabeto funcional, você tem que ter vergonha na cara e admitir que a aplicação desta lei está correta. Então ela tem um aviso global. Isso vai azedar o patê, viu, o Segré, porque hoje a gente estava discutindo de manhã, né, no grupo da pauta do Faroeste, sim, a questão do tarifaço. Sim. Porque fica, negocia, não negocia, quem fala, quem não fala. Vai Marcos Pontes, só faltou ir de cueca pra lá, uma cena dantesca. Aí o tinha governo cueca, só que estava embaixo da bermuda, né? Ainda bem. Não, pois é, ele foi fazer um passeio, depois já aproveitou, vai entender. Aí o Lula fala que vai falar, ele fala com o Trump, se o Trump atender o telefone, aí depois o Haddad vira e fala uma barbaridade, como aquele falou, que o Lula não será como o Bolsonaro abanando o rabinho e falando I love you, Trump, né? I love you, Trump, I love you. Dá vontade de falar pro Haddad aquilo que a Janja falou pro Elon Musk. Ninguém faz Trump, I love you. Repito, na ditadura quem sofre é o povo, porque o ditador sempre tem dinheiro por Rolex. Claro. Então não é Trump, I love you, Haddad. Eu vou responder para você com o que a Janja disse para o Elon Musk. E não foi I love you, e você sabe o que foi. Aí depois o Lula já disse hoje também que os Estados Unidos vão pagar caro. Como se o Lula fosse um Napoleão Bonaparte, mas um Napoleão Bonaparte de hospício. Porque todo hospício tem seu Napoleão Bonaparte, e o Lula é, neste caso, o Napoleão Bonaparte de Barbacena, lá do manicômio que tem lá o Colônia de Barbacena. E nós temos também, é claro aqui, que esta aplicação da Magnitsky, ela encerrou de vez, já foi o ponto final de qualquer esperança de negociação sobre tarifaço, até mesmo porque a Índia hoje ela recebeu uma sanção tributária
com a seguinte justificativa: fazer negócios com a Rússia. A Rússia é inimiga dos Estados Unidos, você está virando o seu popô para a Rússia, você vai ser sancionado. Agora, o caso do Brasil é pior, porque o Brasil não está só com o popô virado para a Rússia. A Rússia já entalou o Brasil, que está de 4 para ela. Então é óbvio que não haverá negociação para tarifaço. A lei Magnitsky, ela pontua muito bem isso. E esta lei Magnitsky, ela também, eu só queria deixar esta pimenta aqui, viu, Segré? Ela também traz dúvidas sobre a extradição da Zambelli da Itália. Porque um caso parecido da Zambelli foi Henrique Pisolato, que na época da Lava Jato era diretor do Banco do Brasil, foi condenado por corrupção e foi extraditado para o Brasil 20 meses depois de ser preso na Itália. Então, o Alexandre de Moraes ontem fez uma declaração para a Itália dizendo: pode extraditar sim, aqui nós seguimos os direitos humanos. Só que isso foi Alexandre de Moraes ontem, pré-Magnitsky. Hoje nós temos um Alexandre de Moraes pós-Magnitsky. Então pode ser que a Itália ela reveja o processo de extradição da Carla Zambelli. Então o que aconteceu hoje vira o cenário político de pernas por ar. Muda tudo, mas Pavi, Pisolato, se eu não lembro mal, o problema dele foi ter entrado com um passaporte que era de um irmão dele, que era falsificado, porque ele não era o dono do passaporte. O irmão tinha falecido. Então, agrega mais essa pimenta. Está aqui conosco Maurício Galante, que é um brasileiro que se dá muito bem nos Estados Unidos e que quer também te fazer uma pergunta. Pavinato. Fala, Maurício. Pavinato, tudo bem? Um beijo para você. Saudade. Próxima vez a gente se encontra aqui. Outro enorme. Então, essas são duas questões. Uma, que você já sabe, os senadores estão aí sem ter interlocução nenhuma, não tem encontro marcado com nenhuma autoridade do governo Trump, isso eu sei. E estão aí fazendo proselitismo. Se encontraram aí com estão de férias. Encontraram com a embaixadora brasileira aí, até de Havaiana e Bermuda. Fizeram uma reunião com a Câmara de Comércio americana, que colocou uma nota lá pedindo para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, não nos tarifa. Mas você lembrou muito bem aí que a Índia tomou tarifa, porque fazia negócio com China, e também com Rússia. Então, a questão dos senadores, eu vi uma nota hoje, eu preciso confirmar essa informação, mas eu vi uma nota hoje, e talvez nas próximas horas ou até amanhã se confirma, que os Estados Unidos vai limitar a possibilidade dos senadores brasileiros, componentes do Senado brasileiro, de viajar em férias para os Estados Unidos quando eles quiserem. Somente vão autorizar a entrada deles quando forem visitas oficiais. E para ir de férias com a família ou passear, ou fazer esse turismo de Havaiana, ou o outro senador maluco lá, que foi lá, o SWAT, Vingador, mas não sei o quê, para evitar essas situações que são vexamatórias para o Brasil, eles vão colocar uma restrição de entrada somente quando for visita oficial, protocolar oficial. Não é questão de você entrar nos Estados Unidos, eu estou aqui no McDonald's comendo um hambúrguer e esperando quando é que o Trump vai abrir a janelinha para poder me receber. Não, ele vem, ele entra quando tiver marcado a audiência oficial na agenda oficial da autoridade americana. Confirma isso? Essa é a primeira pergunta. Sim ou não? Confirma isso? Olha, eu não vi nada disso, mas faz sentido, Maurício. Faz sentido. Aliás, se não existe isso, eu até, se alguém nos ouvir, né, que chegue até lá, que isso seja colocado em pauta. Porque a Magnitsky é tomada? A Magnitsky é tomada porque o Senado brasileiro também não cumpre o seu papel. O que eu disse aqui, o Senado é o freio e contrapeso do STF. Quando o Alexandre de Moraes e os seus cúmplices, e o Flávio Dino diz muito claramente quem são os cúmplices, violam os direitos fundamentais. E por que eu digo isso com certeza? Porque vai contra a Constituição e vai contra o texto da Declaração dos Direitos Fundamentais da ONU de 1948. Isso é mais claro que o sol. Até mesmo o sol tapado com a peneira, ele consegue iluminar a clareza da violação dos direitos fundamentais. Se o Brasil fosse uma democracia sadia, como querem fazer crer esses hipnotizadores que falam democracia no sentido vazio e soberania sem saber o que significa soberania, eles
essas pessoas, elas querem fazer parecer que nós temos uma democracia boa. Se nós tivéssemos, o Senado já teria agido, porque basta saber ler. E a gente espera que um senador saiba ler, porque ele faz as leis, porque ele revisa as leis, porque ele pode emendar a Constituição Federal. Ele tem que, no mínimo, conhecer, saber ler o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, portanto, se o Senado, e cabe aos 81 senadores tomar a iniciativa de fazer cessar a violação aos direitos fundamentais. Já cansei de explicar, fiz até organograma. Se nenhum dos 81 senadores está tomando nenhuma medida efetiva, conforme lhes permite a lei, conforme lhes permite o regimento interno do Senado, faz todo o sentido que eles sejam considerados cúmplices do senhor de Moraes. Afinal de contas, se os senadores brasileiros valessem 1 centavo do dinheiro público que eles ganham, não seria necessário sequer estarmos vivenciando esse momento tão vergonhoso como é o da Lei Magnitsky. O Senado brasileiro tinha cumprido suas funções e a gente não precisaria que viesse alguém de um país que sabe ler para dizer, olha, vocês me desculpem, vocês não sabem ler, o povo é que está pagando por isso e vocês estão fazendo um teatro ridículo. Tá. Acredito que já falei demais, hein, Segredo? Não, é bom te ouvir, mas você mencionou que os ditadores colocam o povo na fome e eles têm dinheiro para relógios, não foi? Exato, é o que eu falei. Não, a gente não pode comemorar a Lei Magnitsky. Perfeito. A gente não pode comemorar a sanção tributária. Muito embora isso ajude na luta pela libertação do Brasil, pelo reavivamento da democracia, a gente não tem o que comemorar. Sim. Porque nós somos cidadãos comuns. E nas ditaduras, quem paga o pato, quem paga o preço, quem sofre é o povo comum. Os ditadores sempre terão dinheiro para comprar os seus Rolex. Eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu dias atrás com o ditador Maduro, que começou a fazer uma apresentação, foi alertado por um assessor que o relógio dele estava aparecendo, era um relógio desses que usam vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele tenta esconder. Quer compartilhar? Roda aí, Edu. Olha como aí aparece, não sei se temos o som, aí ó, aí avisa O que Alexandre, o relógio não, eu está sou aparecendo, ó como ele esconde o relógio, olha isso, escondeu o relógio, a câmera passa para o outro lado, como dizendo, dá tempo de esconder o relógio, guardou a mão para que não apareça o relógio. Esse é o socialismo caviar, né? Aqueles que Você colocam... lembra essa semana, Segredo? Tapete vermelho no Que o Lula ele disse o seguinte: os ricos é muito sabido, eles dizem para o pobre que eles merecem ser eleitos porque já são ricos e não vão roubar. E o Lula arremata: se eles são ricos é porque já roubaram. Vale lembrar o seguinte: a exceção do ministro André Mendonça, isto é, menos o ministro André Mendonça, todos os ministros do STF são ricos. Quando não são ricos, são milionários. E ouso dizer que quase 50% do STF é formado por multimilionários. Olha. E ninguém desses multimilionários mandou derrubar a fala do Lula, disse que o Lula faz fake news. Então, se o relator do inquérito das fake news deixa uma fala dessa do Lula passar impune, eu só posso concluir que Lula fala uma verdade. Então, eu só posso concluir o que com relação à riqueza desses ministros, a exemplo do ministro Alexandre de Moraes. Ele é rico por quê? Vale a tese do Lula? Boa. Pavi, muito obrigado pelo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.